Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Vamos ler a Bíblia? Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. É o seguinte texto. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos à cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela bênção de poder cultuar o Senhor. Obrigado, Pai, pelo louvor maravilhoso desse Senhor Jesus. Podemos estar diante de Ti em adoração. Muito obrigado. Queremos rogar ao Senhor que, em nome de Jesus, fala o nosso coração, Pai. Que o Teu Espírito se quebrante a cada momento. Que o Teu Espírito, Senhor, possa produzir em nossa vida, Jesus querido, os frutos da Tua palavra que nos transforma. Fica conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, planejar é algo inerente ao ser humano, né? A gente não consegue viver sem planejar alguma coisa. Alguma coisa que planeja. Pode ser que nossos planos sejam para muito perto. Quando nós, por exemplo, planejamos o que vamos fazer depois do culto, ou planejamos o que faremos amanhã de manhã, ou pode ser que o planejamento seja um pouco mais longo, seja para daqui a alguns meses, para daqui a alguns anos, mas não tem jeito, é impossível a gente ficar sem planejar. Foi Deus que nos fez assim, foi Deus que nos constituiu dessa forma, e inclusive faz bem. Inclusive é muito bom que nós possamos realmente planejar e avaliar as coisas antes de fazê-las. Mas o que eu queria conversar com você nessa noite é sobre como fazer isso diante de Deus. Como planejar realmente diante de Deus. E o que motiva o nosso coração quando nós estamos planejando? Quando nós planejamos, o que é que realmente nos motiva? O autor da carta que a gente acabou de ler, Tiago, eu só quero esclarecer um pouquinho quem é ele, porque as pessoas às vezes pensam que o Tiago que escreveu a carta era o apóstolo Tiago, aquele que foi chamado por Cristo e que sempre estava com Cristo juntamente com Pedro e João. Aquele Tiago foi morto logo no começo. Logo no começo da igreja, aquele Tiago foi morto. E esse Tiago que está aqui escrevendo essa epístola, que é chamada de uma epístola universal, uma carta universal, né? Esse Tiago que está escrevendo, ele é irmão do Senhor, ele é irmão do próprio Cristo. No livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56, fala sobre ele. Diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Aí estão falando de Jesus, né? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, ele cita aqui 4 irmãos de Cristo. E ele continua dizendo, versículo 56, não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe vem tudo isso? O que eles estavam dizendo é: Cristo fala com tanta autoridade, ele é uma pessoa diferente, ele não é uma pessoa comum, nós não conhecemos seus irmãos, ele não tem um irmão chamado Tiago. Foi esse Tiago que durante a vida de Cristo, ele não acreditava que Cristo era o Messias, nem ele nem os seus irmãos. O apóstolo João registra isso no capítulo 7, versículo 5. Ele diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Mas depois da morte de Cristo, esses irmãos de Cristo realmente se converteram, passaram a crer que ele era o Filho de Deus. E Tiago tornou-se líder da igreja em Jerusalém. O apóstolo Paulo, quando se converteu, quando teve encontro com Cristo,
Ele passou um tempo sem ir a Jerusalém, mas quando ele vai a Jerusalém, ele diz que tem um encontro com esse Tiago. E ele cita aquele irmão do Senhor. Está em Gálatas, capítulo 1, versículos 18 e 19. Ele diz assim: decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, Pedro, né? E permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, na realidade, quem escreve essa carta é Tiago, o que foi irmão de Cristo, não o Tiago, o apóstolo. Mas sobre o que é que Tiago está falando mesmo? Como eu disse no começo, Tiago quer tratar daquilo que motiva o nosso coração ao planejarmos a nossa vida, ao planejarmos as nossas atitudes e o que nós faremos. No versículo 13, ele começa logo chamando a nossa atenção e ele diz assim: atendei agora. Percebam, irmãos, que ele está escrevendo uma carta, e não só a carta de Tiago, mas todas as outras cartas, elas foram escritas como carta mesmo. Então, por exemplo, numa carta, a gente não põe capítulos e versículos, né? Ninguém faz isso. Essa organização foi precisa, foi necessária na Bíblia por causa do volume grande que tem. Então foi necessário dividir a Bíblia em capítulos e versículos. Mas imagine você recebendo uma carta escrita de alguém e quando você começa a ler essa carta, em um determinado parágrafo, a pessoa começa dizendo assim: atendei agora. O que ele está dizendo é: preste atenção no que eu vou dizer a você a partir de agora. Preste atenção. Lembram, por exemplo, quando a gente vê um filme que no tribunal está lá reunido, está aquele barulho, todo mundo conversando, todo mundo dizendo alguma coisa, até que de repente o juiz entra, né? O juiz entra e sobe. E aí alguém balança o sino, ou dá um aviso: o meritíssimo fulano de tal está no tribunal. Todo mundo se cala. É mais ou menos essa atenção que Tiago está querendo das pessoas para quem está escrevendo. Ele começa a escrever a carta e em determinado momento ele diz: preste atenção agora no que eu vou dizer. Não é como se você não estivesse prestando atenção no restante, mas ele está dizendo: o que eu vou passar a dizer agora é mais importante ainda. Preste atenção. E aí ele continua no versículo 13: vós que dizeis, ou vocês que dizem, né? E aí ele continua falando o que é que essas pessoas dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucros. Quando nós olhamos esse comecinho, quando ele diz assim: preste atenção, vocês que dizem isso, talvez tenha a impressão de que Tiago está querendo falar apenas para um grupo de pessoas, ou seja, um grupo de pessoas que dizem isso. Não é o que ele está dizendo: atendei agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã. Então nos dá a impressão de que ele está trabalhando, de que ele está escrevendo apenas para um grupo específico. Nós vamos perceber que não é isso, porque o comportamento ao qual Tiago está se referindo é inerente a qualquer um de nós. Qualquer um de nós temos esse comportamento em algum momento. O que ele está dizendo é: vocês que planejam dessa ou dessa forma, ouçam o que eu vou dizer. Por isso eu comecei dizendo que todos nós planejamos. Quem de nós não planeja alguma coisa? Quem de nós não planeja o futuro? Quantas e quantas vezes a pergunta mais comum, eu acho que não existe pergunta mais clichê no mundo, né? Do que perguntar às crianças: o que é que você vai ser quando crescer? Ou seja, a gente cobra inclusive crianças pequenas, 4, 5 anos, perguntando a elas o que é que elas vão ser quando crescer. Percebem o quanto a gente realmente planeja? Então, na realidade, Tiago não está escrevendo apenas para um grupo específico de pessoas. Ele está escrevendo para todo mundo que planeja, todo mundo que pensa em fazer algo, que arquiteta, que projeta alguma coisa. É para esse grupo que o Tiago, irmão de Cristo, está escrevendo. Esse comportamento que ele quer destacar, que ele quer ressaltar, ele na realidade não está condenando.
Ele não está condenando o planejar. Ele não está condenando você dizer, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Ele não está condenando a você ou a mim por tentar organizar a nossa vida futura, as coisas que irão acontecer. O que ele na realidade está perguntando, o que ele na realidade está querendo despertar em nós é a seguinte questão: quando você planeja, quando você projeta o seu futuro, Deus está inserido no seu planejamento. A soberania de Deus está sendo levada em conta no seu planejamento. Quando você pensa, por exemplo, em viajar, em comprar um carro, em fazer um curso universitário, o seu planejamento leva em conta a soberania de Deus. Aquilo que motiva você a planejar está realmente diante de Deus. É isso que Tiago está dizendo. E por isso ele diz: atendei agora, prestem atenção. Vocês que planejam, vocês que arquitetam, vocês que projetam, vocês que pensam em fazer coisas no futuro, vocês estão lembrados de que Deus é Senhor. Vocês estão avaliando as motivações de vocês ao fazerem esses planejamentos. Algumas vezes não. Algumas vezes nós estamos planejando e é como se nós estivéssemos dispensando Deus do nosso planejamento. Na realidade, nós não temos como fazer isso de verdade, porque Deus é Senhor, eu gostando ou não. Deus é Senhor, você querendo ou não. O fato de eu planejar em algum momento, sem levar em conta a soberania de Deus, ou de você planejar como se Deus não existisse, não vai mudar nada. Ele vai permanecer existindo. Ele vai permanecer sendo Deus. Ele vai permanecer sendo soberano sobre todas as coisas. O nosso planejamento não vai diminuir a sua soberania. Mas o que Tiago está questionando não é a soberania de Deus, mas é a nossa relação com essa soberania quando nós planejamos. É essa a questão dele. Por exemplo, quando um dos momentos, quando a gente planeja e a gente realmente não está levando em conta o poder de Deus e a sua soberania, quando nós planejamos o mal. Aí você pode dizer, eu não planejei mal para ninguém. Eu sei, eu também digo isso. Mas se a gente vasculhar o nosso coração, se a gente vasculhar as nossas atitudes, principalmente o que está no passado, o futuro não. Mas se você e eu olharmos para trás, nós vamos ver que nós fizemos coisas aos outros que foram más. E que algumas vezes essas coisas foram planejadas. Algumas vezes as pessoas fizeram determinadas coisas a gente e a gente esperou até o momento certo para dar o troco. A gente não costuma dizer que é vingança não, né? A gente diz que vingança talvez seja uma coisa muito pesada. Mas a gente espera para dar o troco, né? Quando a gente é menino, a gente olha e diz assim, se preocupe não, dor de barriga não dá uma vez só.